Josué 8, versão King James atualizada. Então Yahvé falou a Josué e o encorajou: Não temas e não desanimes. Toma contigo todos os guerreiros de Israel. Levanta-te, sobe contra Ai. Eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como trataste Jericó e seu rei. Entretanto, dessa vez podereis vos apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Ergueu-se Josué com todos os soldados para avançar contra a cidade de Ai. Josué escolheu para aquela missão 30.000 homens valentes e os enviou na calada da noite, confiando-lhes a seguinte ordem: Atenção! Armareis uma emboscada contra a cidade, por detrás dela, sem vos distanciardes muito das portas da cidade, e ficai de prontidão. Eu, porém, e toda a gente que me acompanha nos aproximaremos da cidade, e quando o povo de Ai sair para lutar contra nós, como da primeira vez, fugiremos da presença deles. Então eles nos seguirão e nós os atrairemos para longe da cidade, pois imaginarão, fogem de nós, exatamente como da primeira vez. Entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade desprotegida. Yahvé, vosso Deus, a entregará nas vossas mãos. Tomada a cidade, a incendiareis, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vede que eu vos dei uma ordem expressa. E tendo-os enviado Josué, foram eles ao lugar da cilada e se posicionaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, todavia, passou aquela noite com o povo. No dia seguinte, tendo-se levantado ao raiar da aurora, passou em revista o povo e, juntamente com os anciãos líderes de Israel, partiu à frente do povo para atacar a cidade de Ai. Todos os soldados que estavam com ele subiram também, aproximaram-se da frente da cidade e acamparam ao norte de Ai, ficando o vale entre eles e a cidade. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. O povo que estava no acampamento ao norte da cidade, assim como aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada a oeste, ficaram a postos. Naquela noite, Josué avançou até o meio da planície. Assim que o rei de Ai observou essa movimentação dos israelitas, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se de madrugada e partiram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá, as campinas do Jordão. Mas não suspeitavam que havia uma emboscada armada contra eles na retaguarda da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todos os homens que se achavam na cidade de Ai saíram em perseguição deles com grandes brados. Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não ficou nem um só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e desguarnecida, na ânsia de perseguir e humilhar Israel. Então Yahvé falou a Josué: Estende, pois, a lança que tens na mão contra Ai, porquanto vou entregá-la agora em tuas mãos. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. E ao estender ele a mão, os homens que estavam de prontidão na emboscada saíram às pressas do seu lugar e, correndo, entraram na cidade, tomaram-na e apressaram-se em incendiá-la. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade em direção ao céu, não tinham para onde escapar, pois os filhos de Israel que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Observando Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta emanava muita fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de maneira que acabaram totalmente cercados, tendo os filhos de Israel dos dois lados.
E aconteceu que os israelitas os mataram a todos, sem deixar um único sobrevivente, nem fugitivo. Contudo, prenderam vivo o rei de Ai e o conduziram à presença de Josué. Logo depois que Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os havia perseguido, e que todos, até o último, caíram ao fio da espada, todo o povo de Israel voltou a Ai e matou o restante da população que lá havia ficado. Naquele dia, 12.000 homens e mulheres caíram mortos. Esta, pois, era toda a população da cidade de Ai. Pois Josué não recuou sua lança até certificar-se de que toda a população de Ai havia sido exterminada. Entretanto, Israel se apossou dos animais e dos despojos de guerra daquela cidade, de acordo com as instruções expressas que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai e a reduziu ao monte de escombros, um lugar desolado até o dia de hoje. Quanto ao rei de Ai, enforcou-o numa árvore e ali permaneceu seu corpo até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que tirassem o cadáver do rei da árvore e que o atirassem à porta da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que permanece lá até nossos dias. Então Josué construiu no monte Ebal um altar e o consagrou a Yahvé, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras brutas não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahvé holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Ali, Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus anciãos e líderes, os seus oficiais e os seus juízes, ficaram postados em pé de um lado e do outro da arca da aliança de Yahvé, diante dos sacerdotes levitas que a transportavam. Metade do povo estava em pé defronte do monte Gerizim e outra metade defronte do monte Ebal. Tudo em conformidade com o que Moisés, servo do Senhor, tinha instruído expressamente anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da lei. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres, crianças e estrangeiros que habitavam no meio deles.